pessoal, tudo bem? Meu nome é Jefferson e nós vamos iniciar hoje mais um SAEBcast, o podcast da educação. Hoje nós temos uma convidada do 5º ano bastante especial que vai responder algumas perguntas de língua portuguesa e matemática. Vamos conhecê-la um pouco? Minha querida, qual é o seu nome? Evelyn Vitória. Certo. Qual escola você estuda, Evelyn? Eu estudo na Escola Estadual Professora Maria de Fátima Germanos Lopes. E Evelyn, o que você mais gosta de estudar? Português, matemática ou outro componente? Outro componente. E qual é? Inglês. Inglês. Então você gosta de ouvir músicas em inglês, assistir filmes em inglês, certo? Música sim, filme não tanto. Tá certo. E qual é a sua principal estratégia para se preparar para as provas, Evelyn? Estudar muito e prestar bastante atenção na aula. Muito bem. E se você pudesse ter um superpoder, eu sei que a gente gosta de ter muitos, né? Mas vamos pensar só em um superpoder. Qual seria e como você usaria ele para aprender mais rápido? Bom, eu gostaria de ter muita inteligência mesmo e aprender muito. E Evelyn, qual é a matéria mais difícil para você e como que você faz para estudar quando tem prova dessa matéria? Matemática. Para estudar essa matéria, eu presto atenção no que a professora explica. Até porque você precisa prestar bastante atenção para até as provas do SAEB, porque não sabemos se as provas vão ser difíceis ou fáceis. Muito bem, como vocês podem ver, a nossa aluna está preparadíssima aqui para as questões do SAEBcast de hoje. E Evelyn, e o que você mais gosta de fazer quando não está estudando? Se eu tenho um livro bom, eu leio o livro. Mas se eu não tenho nenhum livro, nada, eu ou ajudo a minha mãe em casa, ou eu assisto filmes na TV. E Evelyn, e se você pudesse ser um super-herói ou um personagem de um desenho animado, qual deles você gostaria de ser? Eu gosto dos dois tipos de filmes. Só que eu acho que eu gostaria de ser uma super-heroína. E eu gostaria de ser a Mulher Maravilha. Muito bem. E se você pudesse passar um dia na escola sem lição de casa e sem tarefa, o que você faria? Eu aproveitaria esse tempo para ficar bastante com a minha melhor amiga. Aqui no nosso SAEBcast de hoje, pessoal, nós temos regras bastante. 2 perguntas de língua portuguesa e 2 perguntas de matemática. Eu vou fazer a pergunta e a Evelyn terá 1 minuto para respondê-la. Será que ela vai responder todas as 4 perguntas certinho? Vamos conferir então. Então vamos para a nossa primeira pergunta de língua portuguesa. Se eu te contar uma história sobre um menino que virou um pato e saiu voando, qual seria o tema principal dessa história? Letra A vida dos patos. Letra B, a transformação e a fantasia. Letra C, como voar. Ou letra D, a importância dos meninos. Vamos lá? Tempo. A transformação e a fantasia? Vamos ver se é a transformação e a fantasia. A resposta está exata! Muito bem, Evelyn. Essa é a resposta certa. Então agora vamos para a primeira pergunta de matemática. Você tem um chocolate em formato de retângulo, dividido em 8 quadradinhos. Se você comer metade do chocolate, quantos quadradinhos você comeu? Letra A, 8 quadradinhos. Letra B, 2 quadradinhos. Letra C, 6 quadradinhos. Ou letra D, 4 quadradinhos. Tempo. 4 quadradinhos? Oxi, mas a resposta foi muito rápida, não é, colegas? Vamos conferir se a resposta está certa. E a resposta está exata! 4 quadradinhos. Letra D. Muito bem, Evelyn. Até agora, a Evelyn acertou as 2 primeiras perguntas, a de língua portuguesa e matemática. Vamos ver se as próximas 2 ela acertará também? Então vamos para a nossa terceira pergunta. Você vê um cartaz com a imagem de um leão sorrindo e a frase: seja corajoso, seja feliz. O que a imagem do leão e a frase juntas querem te dizer? Letra A, que leões são animais felizes. Letra B, que você deve ser forte e alegre como um leão.
Letra C, que você deve ir ao zoológico. Ou letra D, que leões gostam de sorrir. Tempo. Que você deve ser forte e alegre como um leão. A nossa convidada está respondendo as perguntas cada vez mais rápido. Vamos ver se ela acertou. E a resposta está exata. Isso mesmo, a resposta é a letra B, que você deve ser forte e alegre como um leão. Muito bem, Evelyn. Vamos então à nossa última pergunta de matemática. Caminhando ao fim da tarde, uma senhora contou 20 casas em uma rua à sua direita. No regresso, ela contou 20 casas à sua esquerda. Quantas casas ela viu no total? Letra A, 20. Letra B, 30. Letra C, 40. Ou letra D, nenhuma? Tempo. Letra C, 40. Letra C, 40. Vamos verificar se a resposta está certa. E a resposta, infelizmente, está errada, Evelyn. Por quê? Quando a gente vem de um lado da rua, a gente conta as casas que estão à direita. Quando nós voltamos pela mesma rua, essas casas estão à nossa esquerda. Então ela contou as mesmas casas, do mesmo lado. Por isso que a resposta é a letra A, 20 casas. Mas das 4 perguntas você acertou as 3 primeiras, o que já é ótimo, né? E mostra que você está bem preparada para o SAEB neste momento. Nessa primeira pergunta de língua portuguesa, o objetivo é identificar o tema principal de um texto. Nós utilizamos a identificação do tema principal tanto para filmes, quanto para livros, quanto para as músicas, que é sempre identificar o tema central, qual é a mensagem que ele quer passar para nós. Já essa primeira pergunta de matemática, ela nos auxilia a entender frações e cálculo de área. Ela é muito importante para nós entendermos as proporções, como utilizar meia xícara, uma xícara de farinha e até mesmo para construir alguma coisa. Agora, essa terceira pergunta de língua portuguesa, ela é crucial para nós compreendermos e interpretarmos alguns textos, como quando nós vemos as propagandas ou até memes na internet. E por fim, essa última pergunta de matemática, ela nos auxilia com raciocínio lógico. Se você reparar, a senhora, ela viu as mesmas 20 casas, porque ela estava de um lado ao vir pela rua e ao voltar ela viu as mesmas casas, só que do outro lado. O raciocínio lógico irá nos auxiliar no dia a dia e em basicamente todas as nossas tarefas. Nossa convidada Evelyn, do 5º ano, lá da Escola Estadual Maria de Fátima. E aí, Evelyn, o que você achou das nossas perguntas? Foram fáceis, só essa última que me pergunta. Então, quero agradecer aqui a Evelyn e a Escola Maria de Fátima por ter cedido a nossa estudante aqui para participar do nosso podcast. Evelyn, você pode fazer os seus agradecimentos. Eu agradeço por participar do SAEBcast e por estar aqui hoje gravando. Muito obrigada, principalmente para minha mãe, né, que deixou eu participar. E obrigada, Jefferson, por fazer essas perguntas. Estamos aqui no nosso segundo bloco agora com a nossa estudante do 9º ano. Vamos conhecer um pouco sobre ela. Minha querida, qual é o seu nome e onde você estuda? Meu nome é Heloísa e eu estudo no Nilza de Oliveira Pepino. E o que você mais gosta de estudar, Heloísa? Português, matemática ou algum outro componente curricular? Os componentes curriculares que eu adoro estudar ultimamente está sendo matemática, mas eu também sou apaixonada em história e inglês. E Heloísa, fala um pouquinho para os nossos estudantes que estão assistindo o SAEBcast, qual é a sua principal estratégia para estudar para as provas? As minhas principais estratégias para estudar para as provas é estudar sozinha, né, que eu consigo me concentrar mais, e também fingir que eu estou explicando para alguém, que eu consigo memorizar as coisas e aprender ainda mais o conteúdo. Nós sabemos que o 9º ano é um ano de transição do fundamental para o médio, né, Heloísa? Então conta para nós um pouquinho sobre esse momento, esse período. Qual é o principal desafio para você estar no 9º ano? Eu acho que o principal desafio que está sendo agora é me preocupando muito com o ano que vem, com as matérias, que eu vou ter que me esforçar mais e me dividir em mais coisas, mais tarefas para conseguir aprender mais e também me sentir bem comigo mesma e não ter um colapso mental do nada.
tá sendo bem tranquilo agora, mas eu tô um pouquinho desesperada por dentro. Então, só para a gente encerrar esse momento, conhecendo um pouco mais a Heloísa, fala um pouquinho sobre os seus hobbies, o que você gosta de fazer, de ouvir, de ler. Os meus hobbies que eu estou adorando é jogar vôlei, escutar música, cozinhar, que é uma paixão que eu tenho desde criança, que minha família inteira, a parte da minha mãe, cozinham muito bem e eu herdei isso delas, glória a Deus. E também, ultimamente, estou introduzindo um novo hobby, que é ler livros de romance, como da Lynn Pater, da Ailey Haswood e mais. Muito bem, Heloísa. Vamos iniciar então a nossa sessão de perguntas e respostas aqui do nosso quiz. Vamos para a primeira pergunta de língua portuguesa. Pergunta: na frase, os manos tão tudo ansioso pelo rolê de sexta. A palavra rolê e mano são exemplos de uma escolha de linguagem que cria qual efeito de sentido? Letra A, formalidade e seriedade. Letra B, informalidade e proximidade. Letra C, distanciamento e respeito. E letra D, linguagem técnica e científica. Tem. Acho que é a B. E a resposta está certa. Parabéns, Heloísa. Vamos então para a segunda pergunta, pergunta de matemática. Pergunta: um enigma para você. Um gato e meio come um rato e meio em 1 minuto e meio. Em quanto tempo um gato sozinho comeria 2 ratos? Letra A, 1 minuto e meio. Letra B, 2 minutos. Letra C, 3 minutos. E letra D, 4 minutos e meio. Tempo. Letra C. Confesso que essa até eu mesmo erraria, mas a Heloísa não errou. A resposta está certa. Terceira pergunta, pergunta de língua portuguesa. Pergunta: em um debate sobre o futuro do trabalho, um debatedor diz: a automoção não é o fim do emprego, mas a redefinição das nossas funções. A criatividade e o pensamento crítico serão nosso maior diferencial. Qual é a ideia principal, a tese, que ele está defendendo? Letra A, que os robôs vão roubar todos os nossos empregos. Letra B, que os empregos do futuro exigirão mais habilidades humanas e menos tarefas repetitivas. Letra C, que a automoção é um problema sem solução. E letra D, que as pessoas devem parar de estudar e focar em trabalhos manuais. Tempo. Eu vou no chute nessa. A letra B. Às vezes, é importante que a gente também saiba chutar algumas perguntas. E a Heloísa acertou. É a letra B. Meu Deus! Obrigada. E os empregos do futuro exigirão mais habilidades humanas e menos tarefas repetitivas. É isso. E a primeira da sorte deu certo. Muito bem, minha querida, muito bem. Última pergunta, então, pergunta de matemática. Pergunta: uma jovem entra numa loja e rouba uma nota de R$100 do caixa sem o dono perceber. Ela volta 5 minutos depois e compra R$70 em roupas com a mesma nota de R$100. O dono devolve R$30 de troco. Quanto o dono da loja perdeu? Letra A, R$30. Letra B, R$70. Letra C, R$100. Ou letra D, R$130. Tempo. Ai, mas eu não vou chutar. Vou chutar a letra D. Letra D.
E a resposta está errada. Passadas as nossas 4 perguntas, nós podemos ter então uma pergunta surpresa. E aí, Heloísa, você topa fazer uma pergunta surpresa de língua portuguesa ou matemática? Óbvio, sim. Então vamos para uma pergunta surpresa de língua portuguesa. Pergunta: em um parágrafo que descreve a vida de um pássaro raro, qual seria a parte principal? Letra A, a cor das penas do pássaro. Letra B, o tipo de alimento que ele come. Letra C, o habitat e o comportamento de reprodução. E letra D, o som que ele faz ao cantar. Tem. Letra A. A resposta está errada. Quando nós falamos da vida do pássaro, nós estamos referindo-se ao habitat onde ele habita e o comportamento de reprodução dele, que é a letra C. Primeira pergunta de língua portuguesa do 9º ano. Esta pergunta, ela avalia uma habilidade muito importante que é compreender e utilizar as melhores expressões dependendo do ambiente em que estamos. Por exemplo, você pode perceber que a utilização das palavras mano e rolê, elas trazem uma proximidade que a gente chama no português de uma linguagem mais coloquial, o que faz com que o interlocutor, a pessoa que está nos ouvindo, crie uma proximidade e compreenda dentro da sua estrutura o que nós queremos dizer. Segunda pergunta de matemática. Essa é uma pergunta que pode confundir muita gente, não é mesmo? Ela trata de raciocínio lógico. Veja comigo. Se um gato e meio come um rato e meio em 1 minuto e meio, então isso significa o quê? Isso significa que um gato come um rato em 1 minuto e meio. Logo, nós podemos inferir que 2 gatos comem 2 ratos em 3 minutos. Esse tipo de raciocínio é muito útil para nós organizarmos melhor as nossas tarefas e o nosso tempo. Essa é a terceira pergunta de língua portuguesa do 9º ano. Esta pergunta avalia a nossa habilidade de identificar uma tese, ou seja, o ponto principal, o foco do autor em um texto. Essa pergunta, ela avalia a nossa habilidade de identificar o tema central do texto, o que o autor defende. Ela nos auxilia a criar as nossas próprias opiniões. Vamos para a última de matemática. Você deve ter percebido que essa pergunta é muito mais do que raciocínio lógico e trabalho com números inteiros, não é mesmo? Ela trabalha também a nossa visão crítica do dinheiro, porque afinal, o dono perdeu R$100. Então, mesmo que ele tivesse devolvido ou comprado alguma coisa com essa nota, o prejuízo foi de R$100. Então, além de trabalhar com números inteiros e raciocínio lógico, esse tipo de pergunta nos auxilia a trabalhar com o nosso dinheiro, gerenciando ele da melhor forma e também trabalhando com situações financeiras complexas. Logo, é importante que você tenha bastante atenção quando tiver perguntas desse tipo. Encerramos então aqui o nosso bloco com a nossa estudante Heloísa do 9º ano, então eu passo para ela fazer os seus agradecimentos. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui. Quando a professora foi me chamar na sala, eu fiquei, ui, eu? Por que tem que ser eu? Mas eu agradeço pela oportunidade, fiquei muito feliz de vir aqui e responder as perguntas. Isso. Estamos de volta aqui com a nossa estudante do 3º ano. Vamos conhecer um pouco? Fala pra gente qual é o seu nome e onde você estuda. Eu sou a Gabriele, mais conhecida como Bittencourt, que é o meu nome lá na escola. Eu sou da Escola Militar Tiradentes, Sinop. E Gabriele, conta pra nós um pouco o que você mais gosta de estudar, se é língua portuguesa ou matemática. Olha, eu sou muito parcial para a língua portuguesa. Eu me perco muito nas palavras, sabe? Tipo, a língua em si me fascina. O fato da matemática ser exata também me fascina, mas a linguagem em si é um gosto meu mesmo. E qual é a sua principal estratégia para se preparar para as provas? Olha, eu costumo revisar muito. Eu primeiro costumo estudar um conteúdo primeiro, e a partir dele eu vou seguindo, mas eu acabo sempre revisando após dias do conteúdo que eu estudei dias atrás. Sempre a partir de uma revisão. E aquela técnica de contar fofoca para você mesmo. Você inventa não, mas você estuda um fato histórico ou algo tipo da sociologia ou filosofia e você mesmo se conta como se fosse uma grande fofoca. Pra mim, tipo assim, voam muito, igual a minha, é bom.
Entendi. Eu, particularmente, nunca tinha escutado essa forma de estudar, né? Às vezes nós imaginamos histórias inteiras na nossa mente, né? E eu acredito que isso ajuda muito na hora de relembrar as atividades. E como você gosta mais de língua portuguesa, Gabriele, então fala para nós, se você pudesse estar em algum livro de fantasia ou algum livro de ficção, qual deles você gostaria de participar da história? É porque são tantos, porque eu me perco muito nos livros. São minha paixão. Você pode perguntar para qualquer pessoa que me conheça. Eu sempre ou estou com o livro na mão, ou eu baixo e eu leio muito e-book também. Mas agora, um livro que anda me fascinando muito é O Médico e a Fera, que eu estou começando a ler, que é do Jekyll e Hyde, no qual eles têm... É um homem com duas personalidades. E como isso interfere no trabalho dele. É tipo fantasia, é muito legal. Gabriele, me fala um pouquinho para nós então, o que te deixa mais ansiosa sobre o futuro? O que me causa mais ansiedade, além do Enem, é óbvio, é a OAB no final. Porque eu sonho em fazer direito tipo, desde criança e é o meu foco nos estudos. E eu vejo que isso, eu pesquiso muito sobre, e eu vejo que isso é uma preocupação muito grande das pessoas que estudam direito. Então causa uma ansiedade para mim. Então vamos a uma última pergunta para conhecer a Gabriele um pouco mais antes das nossas perguntas do Saeb. Gabriele, se você pudesse viajar no tempo, qual evento histórico você gostaria de presenciar? Um evento histórico em si é muito difícil de escolher, mas eu sou fascinada pela Grécia. Então, vê-la nos tempos antigos seria fantástico para mim. Por exemplo, eu que já vai fugir um pouco da Grécia, mas, por exemplo, a queda do Império Romano. Eu amaria ver. Assim, é um povo com tanta cultura, tanta história, e, querendo ou não, foram as bases da nossa própria sociedade, porque a partir do Império Romano e tal, fundamentaram a Europa, que daí veio a nossa cultura para cá também, então eu gostaria muito. Primeira pergunta. Analise a manchete. Polícia busca suspeito de roubo em carro vermelho. O que essa frase pode significar? Gerando uma ambiguidade, duplo sentido? Letra A. A polícia está usando um carro vermelho para procurar o suspeito. Letra B. O suspeito fugiu dirigindo um carro vermelho. Letra C. As duas opções, A e B, são possíveis. E letra D. A polícia pintou o carro do suspeito de vermelho. Seria a opção C. Por quê? Ao falar a polícia busca o suspeito de roubo em carro vermelho, ela pode tanto estar no carro, como estar procurando o suspeito que está no carro vermelho. E a resposta está... certa. Muito bem, Gabriel. Vamos para a próxima pergunta, então, que é a primeira pergunta de matemática. Pergunta. Se Levi é 8, Marcos é 12 e Ana é 6, por essa mesma lógica, Renato é... Letra A, 8. Letra B, 10. Letra C, 12. E letra D, 14. Tem. C, 12. E a resposta está certa. Certa resposta. Vamos agora, então, para a terceira pergunta, pergunta de língua portuguesa. Pergunta. Em um debate sobre inteligência artificial, um dos participantes afirma: a IA vai nos levar a uma nova era, eliminando a necessidade de qualquer trabalho manual. Qual o principal argumento dessa pessoa? Letra A. Que a IA é inútil. Letra B. Que a IA é uma ferramenta para complementar o trabalho humano. Letra C. Que a IA substituirá completamente o trabalho manual. E letra D. Que a IA é um perigo para o futuro. Tem. Vai ser a C, que a IA substituirá completamente o trabalho manual. E a resposta está certa. Muito bem, Gabriel. Vamos então para a última pergunta de matemática. Pergunta. Você sabia que o conceito de porcentagem é muito antigo e foi usado por romanos para calcular impostos? Se um produto custa R$200 e você consegue um desconto de 15%, quanto você vai pagar? Letra A, R$170. Letra B, R$185. Letra C, R$190. E letra D, R$175. Tem. A, 170. E a resposta está certa. Muito bem, Gabriele. Gabaritou todas as perguntas. Será que nós temos, então, uma pergunta extra para perguntar? Pode ser, vamos lá. Então vamos a uma pergunta surpresa de língua portuguesa. Pergunta. Se um texto diz que a poluição aumentou nas cidades e por isso a qualidade do ar piorou,
Qual a relação de causa e consequência? Letra A. A poluição é a causa e a piora do ar é a consequência. Letra B. A piora do ar é a causa e a poluição é a consequência. Letra C. Não há relação de causa e consequência. E letra D. Ambas são as causas. Vai ser a letra A, pois a poluição aumentou nas cidades, logo a qualidade do ar piorou. Então, a poluição é a causa e a piora do ar é a consequência. E a resposta está corretíssima, Gabriel. Muito bem. Gabaritou todas as perguntas que nós tínhamos, inclusive a pergunta surpresa. Encerramos aqui o nosso terceiro bloco com a nossa estudante do terceiro ano, Gabriele, lá da Escola Militar de Sinop. Abro um espaço agora para ela, então, para os seus agradecimentos. É um prazer estar aqui, tá? Uma honra poder representar a minha escola no podcast e poder estar aqui com o senhor também, tá? Muito obrigada, gente. Obrigada, foram todos muito receptivos comigo, eu agradeço. Eu estou ansiosa, então, muito obrigada. E eu já deixo um convite para você do nosso episódio 21 com a DRE de Cáceres, com o tema Saeb e Memes. O que os nossos estudantes estão dizendo por aí? Não deixe de participar e assistir. Curta e compartilhe com os seus colegas. Um abraço e até mais.